Fala galera do canal, bom dia para vocês. Não, talvez seja boa tarde, boa noite para vocês. Tudo em paz aí? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam aproveitando bastante aqui o canal e que esse canal esteja sendo um canal de aprendizagem, um canal de esperança mesmo, de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem, né? Que vocês possam aprender matemática, quem já sabe, melhorar a matemática, ter novas visões sobre os conteúdos, tá? Que seja um canal leve, que seja um canal bom para vocês. Esse é o meu desejo. A gente faz isso aqui tudo com muito carinho para vocês, muito bem planejado, para que as aulas cheguem aí na casa de vocês de uma forma com qualidade, obviamente, com conteúdo e, sobretudo, com esperança, né? Esperança de aprendizagem. É para isso que a gente está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não conhece o canal, eu preciso dizer que o canal é dividido em playlists, tá certo? E nessas playlists, vocês vão ver uma aba aí em cima, playlists, e nessas playlists eu dividi os conteúdos da matemática, da lógica, da matemática financeira, da estatística. Isso tudo para deixar um canal mais organizado e mais fácil para vocês acessarem, tá bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre cilindros. E cilindros está dentro da playlist Geometria Espacial. Tem vários outros vídeos lá sobre geometria espacial. Esse é mais um vídeo de geometria espacial. Hoje eu trago cilindros. Bem, é importante dizer que a gente tem alguns outros vídeos, prisma, paralelepípedo, pirâmide. Todos esses outros vídeos são vídeos sobre poliedros, tá? Que são essas figuras espaciais delimitadas por segmentos de reta e com faces que são poligonais. Esse assunto de hoje não se caracteriza como um poliedro, tá? O cilindro não é um poliedro. A gente costuma dizer que o cilindro é um sólido de revolução. A gente vai estudar melhor essa expressão aqui nesse vídeo, mas isso já posso antecipar para vocês. O cilindro é um sólido de revolução. Se vocês acharem melhor, a gente pode dizer assim também. O cilindro é um corpo redondo. Um corpo redondo, professor? É um corpo redondo, tá? Sem preconceitos. Um corpo arredondado. É isso, assim que a gente define cilindro. Importantíssimo estudar cilindro, porque se vocês pararem para analisar, na nossa vida real, tem muitas figuras com formato cilíndrico. A indústria, o comércio usa muitas embalagens cilíndricas. Pense um pouquinho aí, alguns refrigerantes que a gente tem, né? Vários refrigerantes, cervejas, são cilindros, tá? Nós temos embalagens de perfume que são cilindros. Tem uma batata que eu adoro, que eu não vou falar o nome aqui para não fazer merchan de graça. Tem uma batata que é no formato de cilindro também. Enfim, várias figuras geométricas do nosso dia a dia que são cilíndricas. E para os empresários, os designers que trabalham com essas figuras, com essas empresas, com os perfumes, com a alimentação, precisam desse conhecimento, né? Para fazer a relação lá custo-benefício, enfim, é uma matemática aplicada e bem bacana. Então vamos nessa, cilindros. Bem, eu vou fazer duas definições aqui, eu vou trazer uma definição mais formal e uma definição menos formal, porque a ideia aqui é que vocês entendam, tá? De um jeito ou de outro, vocês têm que sair daqui com conhecimento organizado. O que é um cilindro? Dados dois planos alfa e beta, aqui ó, plano alfa aqui, plano beta, e um círculo C no plano alfa. Então digamos que esse círculo aqui é o círculo C, tá? Esse aqui é o círculo C. E uma reta R, que é essa daqui, secante, furando, a secante a esses planos, então ela seca esses dois planos, fura esses dois planos. Um cilindro é o conjunto de segmentos paralelos a R, que possui como extremidade o círculo C no plano alfa e algum ponto do plano beta, tá? Então todos esses segmentos aqui paralelos a essa reta R, que são chamados formam um conjunto que a gente chama de cilindro. Agora, em outras palavras, vou usar uma linguagem mais simples agora, tá? Cilindro é uma forma geométrica tridimensional. Observe que eu não botei poliedro, coloquei uma forma geométrica tridimensional, formada por duas bases circulares, tá vendo aqui, ó? Base 1 aqui em cima, base 1, aqui embaixo nós temos a base 2, então formadas por duas bases circulares em planos distintos e paralelos, tá? Os dois planos têm que ser paralelos, e por todos os pontos entre essas bases. Tá aí as duas definições de
cilindro, tá? Então, o cilindro, na prática, são aqueles formatos de refrigerantes, que eu não vou falar os nomes aqui. Aquilo ali são os cilindros. Muito bem, vamos seguir. Pessoal, existem cilindros retos e cilindros oblíquos e nós vamos precisar fazer a definição aqui agora do que é cilindro reto e do que é cilindro oblíquo, tá? Eu estou na parte agora da classificação dos cilindros. Bem, quando o eixo do cilindro, isso aqui que eu estou chamando de eixo, tá vendo? O eixo do cilindro é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com as bases, dizemos que o cilindro é reto. Então, está aqui o cilindro reto. Quando o cilindro não é perpendicular, tá vendo? Ou seja, quando o eixo não forma um ângulo de 90 graus com as bases, a gente chama esse cilindro de oblíquo, tá? Agora, me permita usar uma linguagem bem simples. O cilindro reto é esse certinho e o cilindro oblíquo é esse mais deitadinho. 99,999% das questões, todas são de cilindro reto, tá? E as fórmulas que a gente vai estudar aqui são todas aplicáveis ao cilindro reto. Atenção nisso aí. Bem, algo importante que eu preciso falar para vocês vamos falar um pouquinho do que eu trouxe no início do vídeo. Eu disse para vocês que o cilindro é um corpo de revolução, é um sólido de revolução, tá? O que seria um sólido de revolução? Gente, um sólido de revolução é toda figura geométrica, é todo sólido geométrico que ele é adquirido, que você consegue formar esse sólido a partir da rotação de uma figura plana em torno do eixo. Traduzindo melhor isso aqui, ó. Quero falar mais especificamente sobre o cilindro circular reto, que eu falei no slide passado, que também é conhecido como cilindro de revolução. É importante vocês dominarem isso aqui, tá? Vamos lá. Galera, observe que nós temos um retângulo aqui, tá certo? Nós temos um retângulo e aqui nós temos um eixo. Isso aqui eu vou chamar de eixo. Observe que eu fiz essa setinha aqui. Se a gente pegar esse retângulo e girar bastante, gira em torno desse eixo, tá vendo? Olha os movimentos dos giros aqui. Nós vamos conseguir um cilindro. Então, a gente pode dizer o quê? Cilindro de revolução são sólidos obtidos a partir da rotação completa de um retângulo, em torno de um eixo que contém um de seus lados. Então, tá aqui. Esse é o eixo que contém um dos lados do retângulo, que é esse aqui. Girou, você forma um cilindro. Então, o cilindro vem de onde? Em termos de revolução, o cilindro vem da revolução do giro de um retângulo. Espero que isso esteja claro para vocês, tá certo? É importante ter essa visão aqui para a gente resolver algumas questões. E para conhecer melhor o sólido também, não é, gente? É importante. Bem, aqui eu fiz o contrário. Aqui nós temos o cilindro, certo? E eu quero que vocês planifiquem esse cilindro. Eu estou preparando vocês, na verdade, para futuras questões, porque vai ter questão que vai dar o cilindro e vai pedir a planificação. Então, observe, é como se você pegasse uma garrafa de refrigerante, tá? E você cortasse mesmo aquela garrafa de refrigerante, fizesse um corte, tá vendo? Observe isso aqui. Essa garrafa foi cortada, tá? Essa garrafa foi cortada, abrimos. Quando a gente abre, tá aqui a planificação desse cilindro. Planificação. É você tornar plano o que era espacial, tá bom? Opa, passei aqui, foi mal. A planificação está aqui. Então, o que a gente observa? Após a planificação do cilindro, o que acontece? A gente obtém um retângulo, e a gente obtém essas duas bases aqui, tá? Essa base 1 aqui e essa outra base aqui, base 2, tá certo? Beleza. O que eu botei aqui? Os dois círculos congruentes são chamados de bases do cilindro, ok? Base 1, base 2, e a distância entre eles é a altura, tá? Agora eu vou falar, no próximo slide, eu vou trazer um slide agora mais técnico para vocês. Preste atenção. Vamos lá, se liga aí. Tá aqui. Bem, é a mesma coisa, só que agora eu estou colocando nomes, viu, galera? Estou colocando nomes. Então, observe que aqui você tem esse Rzinho aqui, que eu estou chamando, é esse lado do retângulo, e esse Hzinho aqui é a altura do retângulo. Fizemos a rotação, gerou um cilindro. Que cilindro que gerou aqui? Cilindro com raio R, tá vendo aqui? E com altura H. Beleza. E se a gente fazer o processo agora de planificação?
Isso é importante agora, eu quero uma atenção redobrada. Por favor, redobrem a atenção, tá? Por quê? Porque se você esquecer a fórmula, estou fazendo lá a prova do Enem, do vestibular, do concurso, do trainee, e esqueci a fórmula, principalmente da área lateral, que a galera esquece a fórmula, é só planificar. Se você bugar, se der um bug aqui, você esquecer a fórmula, abra o cilindro, planifique, que você vai se lembrar. Quando a gente planifica o cilindro, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Aqui tá fácil de entender que é a altura, né? Mas eu quero que vocês entendam, esse 2πr aqui veio da onde esse 2πr? Presta atenção. Esse lado todo aqui do retângulo, na verdade, era algo que estava enrolado. Aqui eu vou usar minha garrafa aqui, tá? Vou usar minha garrafa, pronto. Isso aqui é o comprimento da base, tá, gente? Se eu cortar essa garrafa aqui e abrir essa garrafa, esse comprimento da base que vocês estão vendo aqui, ele vai virar isso aqui, ó. Isso aqui era o comprimento da base, era algo que estava enrolado antes e abriu. Por isso que a gente diz que esse lado aqui do retângulo é 2πr, porque antes ele era isso aqui, ó. Ele era o comprimento da base. Nós sabemos que comprimento da base é igual a 2πr. Pronto, figura planificada. Agora dá pra gente deduzir todas as fórmulas aqui. Facinho de memorizar isso aqui, fácil demais. Na verdade não tem nenhuma novidade aqui, repare. Área da base. Qual é a fórmula de área da base? A área da base de um cilindro, a base é um círculo, portanto, πr ao quadrado. Quando o professor de vocês diz assim, não vai para a geometria espacial sem ter estudado plana primeiro. Eu estou totalmente geometria plana aqui agora. Uma coisa está ligada com a outra. Então, se eu precisar de área da base, πr ao quadrado. Área lateral. Pronto, vamos lá. Área lateral. A lateral, vocês estão vendo um retângulo, concordam comigo? Lateral. Qual é a fórmula de área de retângulo? É base vezes altura, concorda comigo? Base vezes altura. E a base é quem? 2πr. E a altura é h. Por isso que a área lateral nós dizemos que é 2πrh. Beleza? Então, área lateral 2πrh. E se eu pedir para vocês área total, como é que calcula a área total do cilindro? A área total é isso aqui, gente. Você calcular toda essa região e essa região. É isso que é calcular a área total. Então vai ser duas áreas da base. Não esqueça que o cilindro tem duas bases, mais a área lateral. Você meio que junta essas duas fórmulas, tá? Lembrando que é vezes 2 na base. E o volume, eu vou continuar trabalhando com o princípio de Cavalieri. Área da base vezes altura para todas as figuras, excetuando as pontudas e a esfera, mas todas as outras, área da base vezes altura. A área da base do cilindro é πr ao quadrado e a altura é h. Então o volume é πr ao quadrado h. Ou simplesmente área da base vezes altura. É isso que vocês precisam para cilindro. Eu quero trazer agora um detalhe do assunto que é importante, porque tem algumas questões que podem trazer assim, considere um cilindro equilátero, e eu fico preocupado de vocês não saberem essa definição e perder uma questão. Mas é fácil, viu? Cilindro equilátero. Vou ler a definição. Todo cilindro cuja seção meridiana é um quadrado, a altura igual ao diâmetro da base, é chamado de cilindro equilátero. Eu vou traduzir isso para vocês, explicando para vocês primeiro o que é uma seção meridiana, tá? Eu vou desenhar aqui. O desenho tá meia boca. O que acontece? Uma seção meridiana é a interseção de um plano, tá? Que contém o eixo do cilindro com o cilindro. É esse corte que você faz. Isso que é uma seção meridiana. E se essa seção meridiana for um quadrado, quer dizer, esse lado aqui, que eu vou botar duas marquinhas de azul, for do tamanho desse lado aqui, nós dizemos que o cilindro é equilátero, mas eu vou explicar de outro jeito mais simples agora, tá? Lá vai um jeito mais simples. Cilindro equilátero é quando o diâmetro da base, ou seja, os dois raios, raio e raio, for igual ao tamanho da altura, tá? É quando a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base, ou seja, é igual a 2R. Essa é a definição de cilindro equilátero. Tranquilo? Vamos agora aos nossos exemplos. Vou fazer vários aqui para vocês ficarem fera. Eu tentei trazer exemplos bem diferentes uns dos outros aqui. Quando eu sento para planejar as aulas, eu digo, não, eu tenho que trazer exemplos que cobrem várias coisas. Porque o tempo aqui é curto no YouTube, né? Eu tento não fazer aulas tão extensas. Então,
Os exemplos que eu trago aqui são escolhidos a dedo, viu? Tenho certeza disso, tá bom? Vamos fazer uma coisa? Vamos se inscrever aqui no canal. Muita gente às vezes acaba assistindo a aula e não se inscreve no canal. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, é rapidinho, é só clicar em inscrever e dar o like aqui no vídeo, por gentileza, ajuda a Vaguinho aí. Vamos nessa. Exemplo 1, bem basicão para a gente começar. Considere um cilindro circular reto de altura 5, h igual a 5 centímetros, e raio da base 4, raio da base 4 centímetros. Aí o autor vai pedir várias coisas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um desenho bem basicão aqui para vocês, galera, tá? Só para a gente se situar aqui. Um desenho. E aí eu vou colocar os dados aqui, certo? O que que ele traz para a gente? Ele traz que o raio da base mede 4, então você chega aqui, coloca seu 4 aqui, raio 4 centímetros, certo? E a altura vai estar aqui. A altura é igual a 5 centímetros. É um dos sólidos geométricos preferidos meus, tá? É o cilindro. Para mim é um dos mais fáceis. Não tem tantos elementos como a pirâmide, concordam comigo? Cilindro é basicamente o quê? Raio, altura. Aí você se vira com as questões com esses dois elementos. O que que ele pede? Letra A. Letra A ele pede área lateral. A área lateral é igual a... Lembra que é um retângulo, área lateral, quando você abre o cilindro, que ele tem 2πr aqui e h, pronto. A área lateral é 2πrh. Se você esquecer essa fórmula lá na hora da prova, não tem problema, planifica o cilindro que as coisas se resolvem. Por isso que é bom planificar, entendeu? É saber a planificação, dominar. Então vai ficar 2 vezes π, o raio é 4 e a altura é 5. A área lateral é igual a 20 vezes 2, 40. Aqui nós vamos ter 40 π centímetros quadrados, porque eu estou tratando de quê? De área, viu? Se não colocar esse quadrado, eu vou tirar ponto. Vou tirar ponto, se não botar os centímetros quadrados. Agora eu vou para a área total. Área total, cuidado, viu? Tem área aqui em cima, tem área aqui embaixo, então é 2 áreas da base mais a área lateral. A área total do cilindro é 2 vezes... Ah, não tem área da base não, né? Vamos calcular. Base. A base é um círculo, concorda comigo? A fórmula do círculo é πr ao quadrado. Deixa aqui. Mais a área lateral que eu acabei de fazer, que é 40π. Pronto. A área total vai ser 2 vezes π. O raio é 4 ao quadrado mais 40π. A área total é igual a 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, mais 40, 72. 72π centímetros quadrados, porque é área, tá? Eu gosto sempre de começar por essa questão, que é uma questão mais fácil, né? Para a pessoa se situar, tá? Se situar. Como é que faz uma área? Tá aqui. Uma área total? Tá aqui. Vamos agora para o volume. E depois a gente vai aprofundando nos exercícios, viu? Segura aí que vai ter exercício bem puxadinho aqui, tá? Esse vídeo eu vou fazer um vídeo talvez de 40 minutos, porque vai ser um vídeo só de cilindro. Volume. Volume, sabe como é que eu faço? Área da base vezes altura. Se fosse pontudo, ou seja, pirâmide ou cone, eu dividiria por 3. Mas não é, então volume vai ser área da base vezes altura sempre. A área da base eu já tenho aqui, galera. Ó. A área da base é πr ao quadrado, não é isso? Não bota esse 2 não, é πr ao quadrado. Então é 16π. 16π e a altura é quem? 5. Portanto, o volume vai ser 80π, cuidado, centímetros cúbicos, porque se trata de volume, então a unidade de medida é 80 centímetros cúbicos. E aí, gente, tudo bem com esse exemplo aqui? Espero que sim, viu? Se você já chegou até aqui no vídeo, já entendeu isso aqui tudo, já é um bom começo, viu? Já é um bom começo. Agora eu vou dar uma complicada nas questões, porque faz parte do jogo da matemática, não é? Mas se você entendeu até aqui, digamos assim, para a vida, já estaria bom isso aqui, sabia? Se as provas
cobrassem mais coisas só da vida, não complicassem tanto, até aqui estava bom, não precisava o professor ir além. Então, às vezes, vocês ficam chateados com a matemática, com a gente, às vezes tem aluno que transfere para a gente, sabia, diretora? Às vezes o aluno transfere para a gente, não gosto da matemática, não gosto de você, por tabela. Pô, peraí, não tem nada a ver com a matemática. É porque o aprofundamento da matemática realmente é meio complicadinho às vezes. Mas o que eu quero te dizer é, se você entendeu até aqui esse vídeo, você está bem na fita, viu? Você está bem, você conseguiu pegar o assunto. Agora o que a gente vai fazer é aprofundamento, tá certo? Faz parte porque tem nas provas. Vamos seguir. Já vou começar aqui com a questão que caiu na prova do Enem, exemplo 2. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião de condomínio a construção de uma nova cisterna. Nova cisterna. Vou escrever aqui a palavra nova, tá? Só para não me perder. Nova. A cisterna atual, tem um atual também aqui. A cisterna atual tem formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. A atual, viu? Então a atual seria mais ou menos assim, gente, ó. Atual vai ter, atual vai ter 2 metros de diâmetro. Cuidado, viu? Se o diâmetro é 2, o raio vai ser 1, é metade. Raio 1 e de altura 3. A atual está aqui. E estimou-se que a nova cisterna, vamos passar um traço aqui, a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Nesse momento aqui você tinha que parar e falar assim, isso é volume. Como é que eu sei que é volume? Metros cúbicos, volume. Então o cara já está me dando que o volume é igual a 81 metros cúbicos. Mantendo, a nova vai manter o formato cilíndrico e a altura atual. Bacana isso, ó. Então a altura da nova, a altura vai manter a atual, ou seja, 3. Coloca 3 aqui. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Beleza. Qual deve ser o aumento, olha, em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, o que o autor quer é o quê? O raio dessa nova. Essa nova deve ter que raio para atingir o volume desejado, mas na verdade ele não quer o raio, quer o aumento do raio. Já já a gente faz. Utilize 3 como aproximação para π. Bem, toda vez que vocês encontrarem assim, ó, volume é igual a 81, vocês vão pegar a fórmula e igualar a 81. Pega essa manha aqui comigo. Se o autor diz a área é 30, pegue a fórmula da área e iguale ao 30. Sempre eu faço assim, sempre. Volume é 81, então vai ficar. Como é volume mesmo? Esqueci. Volume é área da base vezes altura. E isso é igual a 81. Área da base, como é um cilindro, é um círculo, a base é πr ao quadrado vezes h é igual a 81. Π eu vou substituir por 3, o autor está mandando aqui na questão. O raio eu não sei quem é. A altura é 3, é igual a 81. Gente, se liga nos cortes. 3 vezes 3 é 9. Dividido com esse 81 aqui ficou 9. Moral da história, r ao quadrado é 9. Nesse caso aqui eu só vou pegar o valor positivo. Raio é 3. Agora chegou a hora do raciocínio, tá? Lembrando, o autor pede o quê? Qual deve ser o aumento? Aumento. Aumento, o raio é 3, da nova, tá? Da nova, futura. O da atual é 1, portanto, 3 menos 1, o aumento vai ser de 2 metros, tá? Não tão difícil essa questão, tranquila. Não tá facílima, né? Facílima é aquela questão que você faz uma conta de mais e resolve. Conta de vezes e resolve. Essa seria uma questão intermediária, mas também difícil ela não é. Tudo bem até aí? Tudo em paz? Vamos firme, tem muita questão ainda. Firmes aqui, tá? Tenho mais questões do Enem. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva. Atum salva a gente, né? À noite não tem nada para comer em casa. Um atumzinho, vai bem, né? Tem gente que não gosta, né? Eu uso muito. Em 2 tipos de latas cilíndricas. Uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6. É essa daqui, né? E a outra de altura desconhecida, x, olha aqui o BO, e de raio 3, respectivamente. Beleza. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1,
V1. Então, raio maior, essa daqui, V1. Essa daqui, tá? Volume 1, de novo, que eu embolei aqui. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior é essa daqui que possui raio maior, 6. V1, que ele está chamando de V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata do raio menor, V2. Entendi, senhor, o que ele quis dizer aqui. Volume 1 é igual a 1,6 do volume 2. Foi isso que ele quis dizer. Que o volume que cabe nessa daqui é igual a 1,6 do volume 2. Bem, continuando aqui, sabe o que ele pergunta? A medida da altura desconhecida é... Então, volta para cá. Ele quer descobrir o valor de x. Olha o que eu pensei. Volume 1. Vamos calcular o volume... Então, esse é V1, galera, só para vocês não se perderem aí. E esse aqui é V2. Volume é o quê? Área da base vezes altura. Área da base. Área da base é πr, que é 6, πr ao quadrado vezes h. O h é quanto aqui? 4, certo? Apliquei a fórmula do volume. Área da base vezes altura. Por isso que ficou π6 ao quadrado vezes 4. É igual a 1,6. Quem é o V? V2. V2 é esse. Área da base, π. O R é 3 ao quadrado e a altura é x. Então, essa questão é um clássico, fiz questão de trazer, envolve aqui equação, tá? Dá uma coisa, dá outra, essa equaçãozinha simples aqui. Olha os cortes que eu vou fazer para facilitar a vida de vocês. A gente vai cortar logo π com π. Aqui eu vou resolver. 36, 6 vezes 6, 36, vezes 4 é igual a 1,6 vezes 9 vezes x. Lá vai mais corte. Esse 9 eu corto com 36 e fica 4. 4 vezes 4, 16. 16 é igual a 1,6 vezes x. Bora encerrar? X é igual a 16 sobre 1,6. Conta fácil demais de fazer aqui. 10. 10 centímetros é a altura da nova latinha de atum. Fechou, galera? Bacana essa questão, né? Tranquila demais essa questão. Aqui a gente marca a resposta onde? Na letra B. Tá? Deixa eu só ver se eu marquei certo aqui na primeira. Primeira deu C, né? Tudo bem. Vamos lá. Quarta agora. Essa quarta costuma cair sempre nos vestibulares das faculdades da Bahia, tá? As estaduais, o NEB, o ESB. É um clássico essa questão nas provas de medicina. Então, muita atenção, tá? Nessa questão. Vamos nessa. Boa questão essa. Eu resolvi essa questão, fiquei viajando assim, ó, porque, olha o que ela diz, em um trecho de 5 milímetros de uma veia, imagine, uma veia, né? Ó, trecho de 5 milímetros de uma veia, cujo diâmetro externo é 3,4, vocês estão vendo aqui, gente, ó, 3,4 diâmetro externo. Cabem cerca de 21,6 milímetros cúbicos de sangue. Então, esta veia cabe 21,6 milímetros cúbicos de sangue. Vocês estão ligados que isso é o volume, né? O volume é 21,6 milímetros cúbicos ao cubo. Aí a gente identifica, isso aqui é volume. Usando o π como aproximadamente 3, se preciso, claro que vai ser, é correto afirmar que a espessura é da parede dessa veia, olha que viagem, ó. Vocês estão vendo a espessura aqui, gente, ó? A espessura é isso aqui, ó. Esse Ezinho tá aqui, tá vendo? É isso que é a espessura, tá? É a espessura dessa veia de aproximadamente... Bem, qual foi o meu raciocínio aqui? Vamos trabalhar, vamos usar esse 21. Aprenda uma coisa aqui comigo. Se o autor tá te dizendo que o volume é igual a 21,6, ele tá querendo te dar alguma coisa com isso. Eu nem penso duas vezes quando eu encontro lá nas minhas questões. Volume é igual a 21? Tá, qual é a forma do volume? A forma do volume é área da base π, r ao quadrado, vezes h, é igual a 21,6. Igualei de cara. Gente, eu vou descobrir esse volume que cabe aqui dentro, viu? O volume de dentro da veia. Bora. Π, o autor está pedindo para colocar 3, está aqui. O raio, nós não sabemos quem é. Isso que eu quero descobrir nessa questão, prestem atenção, tá? É esse raio que eu quero descobrir, ó. Daqui até aqui, tá vendo? É esse R que eu quero descobrir. Tá vendo ali? Então ficou R ao quadrado. A altura é 5, certo? É como se o cilindro tivesse deitado, entre aspas. Então aqui a altura está aqui 5.
A gente coloca 5 aqui, que é igual a 21,6. 3 vezes 5, 15. Então, R ao quadrado é igual a 21,6 dividido por 15. Se vocês fizerem essa continha, vai dar 1,44. Pronto. Para finalizar, o raio é igual a raiz quadrada de 1,44. E a raiz quadrada de 1,44 é tipo 144, sacou? 144. E a raiz de 144 é 12. Tá? Então a raiz de 1,44 é 1,2, que vai dividir por 100, não é? Então aqui o raio é 1,2. Bem, sem perder o foco, venha para cá comigo. O que essa questão está pedindo? A espessura é. Foi importante ter encontrado esse raio, sabe por quê? Porque eu vou fazer o seguinte, se fôssemos entender o cilindro considerando também a espessura, seria esse verdinho aqui, não sei se vocês estão enxergando, eu vou pegar 3,4 e dividir por 2, porque 3,4 é o diâmetro, tipo do cilindro maior, vamos falar assim, tem um cilindro de dentro e um cilindro de fora, então vai dar 1,7. Então esse outro raio aqui seria 1,7, esse verdinho. Então, para eu descobrir essa espessura, galera, eu vou pegar 1,7, que é essa parte verde toda aqui, menos o raio que eu acabei de descobrir, que é 1,2, aí vai dar meio, tá? Então, meio milímetro, que é muito pouco, né, gente? Meio milímetro é quase invisível. A resposta é essa daqui, que está no número 2. Esse 6 aqui, não sei porque ele veio parar esse 6 aqui, tá? Então, a resposta aqui está no 2. Excelente questão, viu? Muito explorada essa questão nas estaduais da Bahia. Mas pode servir aí para todo mundo, né? A gente fala aqui para Brasil. Outra questão que eu adoro é essa daqui, tá? Agora eu vou fazer uma correria aqui para eu tentar fazer a questão 5 e 6 para vocês, tá? Bora comigo? Questão 5. Essa questão 5 eu falei assim, eu tenho que levar porque não posso deixar meus alunos sem entender um sólido inscrito no outro, tá bom? Então ao longo das aulas de geometria espacial, talvez eu faça um vídeo só disso também, tá? Sólidos inscritos em outros sólidos. Esse é um exemplo. A pergunta é, a razão entre o volume de um cubo e o volume de um cilindro. Então, no final da questão, você vai ter que fazer isso no final da questão. Ó o que ele está pedindo. Ó. Repare. Ele está pedindo a razão entre volume de quem? Do cubo e o volume do cilindro. É isso que ele está pedindo. No final, a gente vai ter que fazer isso. Agora, cilindro circular reto inscrito nesse cubo. Então, existe um cilindro dentro do cubo, tá? Esse desenho aqui, galera, não estava na prova, tá? Eu já trouxe pronto para agilizar o meu baba aqui. Você teria que fazer esse desenho aqui, ou algo parecido com isso, tá? Então, o cilindro está inscrito, ou seja, todos os pontos do cilindro, da circunferência, estão ali, né? Tocando a base do cubo, certo? Estão dentro da base do cubo. E no caso aqui, estão coincidindo os centros também, centro com centro. Então está inscrito. Beleza. Está inscrito. Se está inscrito, qual foi meu saque? Presta atenção. Aqui nós vamos ter, se está inscrito, eu vou ter raio aqui e raio aqui, não é? Então raio aqui e raio aqui. Então, na verdade, eu vou tirar esse A daqui e já vou botar 2 R. Concorda comigo? Raio mais raio, 2 R's. O diâmetro do cilindro é exatamente a aresta do cubo. Então, tinha que entender isso, que esse 2R é aqui. Ora, esse H eu vou tirar e também vou colocar o quê? 2R, porque o cubo tem arestas iguais. Se aqui é 2R's, aqui também vai ser 2R e a altura 2R. Era isso que você tinha que chegar. Agora tá fácil. Por quê? Volume do cubo, como é que faz o volume do cubo? Área da base vezes a altura, todos. A área da base vai ser 2R ao quadrado vezes 2R. Ou então, quem já sabe a fórmula, 2R é aresta ao cubo, pode ser também. Mas eu preferi fazer o quê? Princípio de Cavalieri. Área da base vezes a altura, para todos. A base é um quadrado, então é 2R vezes 2R. Vezes a altura, que é 2R. Aqui vai dar, cuidado aqui. Vou desacelerar aqui para não errar na conta. Então vai dar 4R ao quadrado vezes 2R. Volume do cubo, 8R ao cubo. Segura isso pra gente. Agora a gente vai de volume de cilindro. Volume de cilindro, princípio de Cavalieri. Área da base vezes altura. A área da base é πr
ao quadrado, tá? Vezes H. Só que o H é quem aqui? 2R. Então vai ficar 2 vezes π, R ao quadrado vezes R vai dar R ao cubo. Está aqui o volume do cilindro, 2πr ao cubo. Para encerrar, vamos de razão. Então a razão aqui vai ser o quê? Vai ser volume do cubo, 8R ao cubo, dividido por 2πr ao cubo. Muita calma nessa hora, a gente está quase encerrando. Corta esse R ao cubo, corta o R ao cubo. Posso cortar o 8 com 2, fica um 4 lá em cima. Portanto, essa razão desejada é 4 sobre π, que está na letra A. Bacana essa questão, né? Bacana. Ela é fácil, mas tinha que ter esses saquezinhos, né? De botar o cilindro escrito, entender que o diâmetro vai ser igual à altura. Uma pergunta para vocês, que tipo de cilindro é esse? Quem me responde essa? Que tipo de cilindro é esse? Esse cilindro, gente, é um cilindro equilátero, tá? Esse cilindro específico dessa questão é um cilindro equilátero. Por quê? Porque o diâmetro, ou seja, os dois raios aqui, é do tamanho da altura, certo? Para finalizar, espera aí que eu já estou quase liberando vocês para o intervalo. Vamos fazer essa última aqui, tá? Porque eu vou trabalhar um pouquinho de área aqui, que eu não peguei muita área, então eu resolvi trazer uma de área. Bora! Exemplo 6. Saideira. Falando em cilindro equilátero, um cilindro equilátero, então já vou desenhar aqui logo, tá? Um cilindro equilátero, ele é mais gordinho assim, um cilindro equilátero, né? Cilindro equilátero. Então, qual é a característica de um cilindro equilátero? É por isso que eu estou dizendo para vocês, tem que dominar essa parte teórica, tá? O cilindro equilátero é aquele cilindro cujo diâmetro, ou seja, os dois raios, é do mesmo tamanho da altura, ou seja, a altura do cilindro é igual a 2 raios, tá? Mesma medida daqui, pronto. Esse cilindro tem área igual a 48 π centímetros quadrados. Qual é o volume dele? Eu já falei para vocês. Toda vez que o autor disser área, quando ele diz área, área total, viu? Área total é igual a 48 π. Sabe o que eu faço? Eu, no lugar de vocês, já venho aqui. Qual é a fórmula da área mesmo? A área total é 2 áreas da base mais a área lateral gerou 48 π. Vamos trabalhar aqui? Veja, o que acontece. 2 vezes área da base, qual é a fórmula de área da base? πr ao quadrado. 2πr ao quadrado. Mais área lateral. A fórmula da área lateral é 2πrh. Só que o H é quanto, galera? 2R. Já pode botar um 2R aqui. Tudo isso é igual a 48 π. Vocês têm que organizar esse caderno de vocês aí, viu? Fazer um resumozinho top de cilindro, fazer o desenho do cilindro. Pegar os meus slides e jogar para os cadernos de vocês, tá? Tá lindo. Bem, aqui ficou 2πr ao quadrado, mais... Aqui tem um R aqui, então dá R ao quadrado, 2 vezes 2, 4, mais 4πr ao quadrado, tudo isso é igual a 48 π. 2 mais 4 vai dar 6πr ao quadrado é igual a 48 π. Corta π com π, 48 com 6 fica 8. Portanto, R é igual a raiz quadrada de 8, que vocês sabem que é 2 raiz de 2 centímetros. Então, olha aí, lutamos para descobrir o quê? O raio. E aí, galera, depois do raio, tá faltando agora só o volume para a gente encerrar mesmo. Volume, princípio de Cavalieri, área da base vezes altura. Área da base é o π, R, que eu sei agora que é 2 raiz de 2 ao quadrado, vezes a altura que é... Opa, cuidado aqui, a altura é 2R, tá? Então a altura vai ser 2 vezes 2 raiz de 2. Portanto, a altura aqui vai dar 4 raiz de 2, tá? Então, para encerrar, volume é igual a π. 2 raiz de 2, eu acho que eu não... precisava. Falei, não precisava a raiz de 2, mas precisava por causa da altura. 2 raiz de 2 ao quadrado vai dar 8, né? 8 aí vezes 4 vezes raiz de 2. Portanto, o volume é igual a 32 π raiz de 2 centímetros cúbicos, tá? É essa a nossa resposta aqui. 32 π
raiz de 2 centímetros cúbicos, resposta na letra E. Eu acabei demorando um pouquinho mais com esse vídeo, vocês me perdoam, ficou mais do que 30 minutos, mas eu queria fechar cilindro todo num vídeo só, tá? Muitíssimo obrigado pela audiência, por ter ficado até o final aqui comigo, por confiar em mim, por confiar no meu trabalho. Explore bastante o canal, assista o canal todo, que você vai voar na matemática, eu te garanto isso, viu? Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima. Tchau!